Nós vamos ver ao longo dessa aula uma série de itens que remete ao tema desigualdade social, que a gente parece um tema muito genérico, né? Desigualdade social, né? É uma coisa, né, simples assim de entender, né? É quando alguém tem mais e outros têm menos, né? Digamos assim. Ou, né, nem todos têm igual acesso a oportunidades, enfim. É um tema assim que parece simples, mas ele é simples, mas ele tem algumas complexidades que a gente precisa entender antes de entender ele como um todo. A gente até pode ter uma noção vaga do que é isso, mas é bom a gente ver algumas coisinhas. Por exemplo, a questão de igualdade e equidade, né? Essas diferenças que é importante a gente entender. Então, esse termo refere-se à distribuição desigual de bens, oportunidades e privilégios dentro de uma sociedade, que resulta em diferenças nos padrões de vida, acesso à saúde, possibilidade de trabalho e qualidade de vida geral. Então, bem, não é só a distribuição desigual de bens, né? Então, nós temos também outras questões, como em relação a oportunidades, privilégios, que muitas vezes estão associadas a diversos grupos. Por exemplo, né? A gente pode citar o grupo, a classe política, a classe militar. Então, geralmente essas pessoas estão associadas a esses grupos, que trabalham, atuam aí nesses setores. Eles têm uma série de privilégios que a grande maioria da população não tem. Então podemos dizer que isso é uma desigualdade. Uma vez que eles têm, vamos pegar exemplo, na questão jurídica, eles têm foro privilegiado. Na questão de benefícios, eles têm uma série de auxílios, né? Quando a gente pegar a ver, a questão previdenciária também. Então tem uma série, né? Tem uma série de privilégios. Aposenta mais cedo, tem vários, né? A gente pode contar aí, dar os dedos da mão, do dedo do pé, dá inúmeros, né? Então, vamos dar a sequência. Então, lá, renda, riqueza, cor, gênero, etnia, educação e outros fatores podem desempenhar um papel nesse desequilíbrio. Como resultado, o bem-estar da sociedade é frequentemente desequilibrado, com alguns grupos de indivíduos desfrutando de vantagens, benefícios, enquanto outros encontram desvantagens e barreiras. Como a gente já citou. Então aí temos algumas imagenzinhas aí que mostram isso pra gente, né? Questão aí de desigualdade de gênero, a primeira aí. A outra questão étnica, né? Você vê que tá ali o símbolo do Islã, né? Fired, que seria demitido. Então a questão é étnica, né? Racial. Aí você tem uma pessoa ali, né, que é deficiente. Deficiente físico, então tem a questão de locomoção, então também entra na questão de inclusão das pessoas aí com deficiências e etc. Tá? Bom, então nós vamos falar uma série de desigualdades, de aspectos da desigualdade, né? Então a primeira delas, que a gente mais costuma entender, que a gente conhece mais, é a desigualdade de renda e riqueza. Trata-se da distribuição desigual de riqueza e renda entre indivíduos e grupos. Outros lutam para atender até mesmo as demandas mais básicas, enquanto alguns têm salários muito maiores e acumulação de capital. Então a gente percebe também que quanto mais capital acumulado, melhor é para essa pessoa gerar mais capital. Porque aquela pessoa que já tem um capital acumulado, ela vai ter acesso a investimentos que quem não tem capital e não tem. Você pode investir em diversas, tanto na produção de bens quanto na especulação também. Então tem isso também, tem uma série de produtos de investimento que pessoas que já têm essa riqueza acumulada, fica muito mais fácil de obter mais riqueza. E aí temos aí também a questão da inflação e que cada vez mais prejudica quem tem menos, né? Apesar que, claro, lógico, vai prejudicar quem tem muito também, mas quem tem muito dinheiro ou capital, acesso a capital, ela vai colocar o seu dinheiro, empregar o dinheiro num investimento que está acima da inflação, enquanto quem não tem esse capital vai estar sempre mais difícil ele adquirir bens, ter o poder de consumo, o mesmo poder de consumo. Vai ficar cada vez mais, à medida que a economia inflaciona, às vezes o salário
desse trabalhador não sobe junto com a inflação, então fica complicado, né? Aí você pega aí, né, é uma mesa, né, do rico aí, né, da riqueza, né, tá falando ali naquela torta, da riqueza dos Estados Unidos. Aí tem aí, ó, um mordomo perguntando se ele quer chantilly, né, junto, quer dizer, aí você olha a classe média com um pedacinho ali da pizza, e aí a classe pobre com as migalhas, né. E aí o outra charge, nós queremos mudanças necessárias, e a mudança é a migalhinha ali, né, do dinheiro ali que um engravatado está distribuindo, né. Geralmente isso acontece mesmo, né, essas migalhas aí. Bom, o segundo aí, desigualdade educacional. A desigualdade social pode persistir se as pessoas não tiverem acesso igualitário à educação, né. Escola, recursos, oportunidades educacionais precárias são frequentemente escassas em comunidades desfavorecidas, que pode afetar negativamente as perspectivas do futuro, né? Então, isso aí também, né? Vai ver que as pessoas que têm menos acesso à educação costumam depois ter menos acesso a trabalhos mais bem remunerados, né? Pode alguns até dizer, mas tem gente que empreende e acaba dando certo, tendo sucesso financeiro. Existem exceções, mas geralmente você vai pegar pessoas que têm acesso à escolaridade melhor, que tem um mestrado, doutorado, elas têm salários altíssimos, né? Pessoas que classificam bem aí em concurso aí, dependendo aí do concurso aí, tem um salário bom, estável, né? Então existem algumas exceções de pessoas que não estudaram e têm um acesso teve um sucesso financeiro, mas nem sempre isso acontece, né? Existem mais exceções, né, do que aquelas, né, que pessoas quebraram essa regra, né. Então tá, vamos lá. Aí, né, os aspectos então da desigualdade social, né, vamos entender aí. Primeiro deles aí, né, o dinheiro alavanca, né, a pessoa tem uma carreira bem sucedida. Aí tá mostrando ali a pessoa que está estudando, cheio de livro e tá difícil, né. Isso acontece também. Pessoas que já têm um grande capital, elas conseguem ter um acesso aí a determinada carreira aí muito mais facilitado que uma pessoa que foi na via ali de estudar, de trabalhar muito, de empreender, né? E aí temos a segunda imagem aí, equality e equity, né? Que é igualdade e equidade. Quer dizer, igualdade é essa questão aí. Todo mundo tem um banquinho aí, né? Um caixote aí para... Então, quer dizer, a pessoa que já é adulta tá vendo ali muito mais facilidade. Mas ela já conseguiria ver sem um caixote, né? Então ela não precisa do caixote. A criança ali, o adolescente, com o caixote consegue ver. Mas o pequenininho não consegue, né? Com um caixote só, né? Então depois você tira o caixote do adulto, coloca no do pequenininho. E aí o pequenininho consegue assistir, todo mundo consegue assistir, né? Beleza, com a mesma quantidade de caixote. Então isso é diferente em igualdade e equidade, né? A equidade é aquela questão de todos ter acesso, né? A mesma oportunidade ali, no caso aí tá assistir o jogo, né? Todo mundo consegue assistir o jogo. Então o adulto não precisa do caixote mais, né? Agora a criancinha pequena precisa, né? De 2 caixotes, né? Então quer dizer... Então é essa questão assim, né? Tem pessoas que já têm acesso a muitas oportunidades. A pessoa tem capital, a pessoa tem às vezes um negócio próprio, a pessoa estudou, tem conhecimento, know-how. Por que não essas pessoas investirem em ideias e, por exemplo, digamos aí, em geração de renda, emprego em pessoas que têm menos acesso, em educação, né, e tudo mais. Então é essa questão, né? É lógico, isso esbarra na questão do egoísmo, né, das questões inerentes ao ser humano. Mas se as pessoas tivessem mais esse senso, né, de equidade... E, gente, eu não tô falando aqui de uma... Eu não tô falando aqui simplesmente de uma questão assim marxista não, tá? Você fala, não, mas ele tá falando de marxismo, né? De questão de luta de classes, não tô falando disso, eu tô falando de questões básicas humanas, tá? A igualdade não quer dizer, não implica só na questão ali do socialismo, não, entendeu? A igualdade, ela também passa
pelo ser humano querer gerar oportunidades, gerar bem-estar, gerar melhoria de vida para o próximo, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que a equidade, ela só vai estar ao acesso da população, e uma hora, se eu tiver a oportunidade, eu quero até gravar umas aulas mais no sentido filosófico dessas questões, analisar filósofos, pensadores, para a gente adentrar essas questões. Eu vou fazer uma série só de vídeos dessa natureza, para a gente entender que às vezes a gente bate muito na tecla, né? O professor de geografia, de história, não estou aqui para dizer que esse é o certo, que eu sou o dono da razão, mas muitos batem na tecla, luta de classes, né? Aquela questão ali, teoria histórica dialética, né? O marxismo, mas ó, pra você ver, o marxismo muito dificilmente ele funcionou, né? Ele praticamente não funcionou, nem na via econômica e muito menos agora na cultural, porque é uma série de questões que uma hora eu vou aprofundar mais nisso. Mas quando a gente vê que é mais fácil mudar o homem, né, de dentro para fora, do que um sistema político-econômico mudar o homem de fora para dentro. Você entendeu? Para fazer, não adianta você forçar a barra numa sociedade do que ela distribua bem a riqueza. A questão de igualdade, isso não vai resolver. A criancinha fica sem ver. Você distribui ali migalhas, dá um caixote só para a criancinha não tem nada. A mesma coisa que você pegar lá a Venezuela, esse país aí que o governo mantém eles com umas migalhinhas lá. Não resolve nada. Quer dizer, existe uma série de outras coisas que precisam ser feitas, né? Que o ser humano, a partir do momento que ele tiver esse senso de comunidade, esse senso de sociedade, né, que une por meio de vamos dizer, de um laço identitário. Vou dar um exemplo, tá? Eu assisti um vídeo, uma vez, um podcast, Inteligência Limitada, que tava um judeu, um teólogo e um historiador. E um arqueólogo, né? O Rodrigo Silva, o Saião e um judeu mesmo. Tava naquela Inteligência Limitada, né? E eles estavam falando que o judeu, digamos entre aspas, o socialismo, né, lá nos kibbutz israelenses, funcionou porque eles têm um sentimento de nação, identidade, né, de identidade própria, língua que os une, né, a questão religiosa judaica, muito forte. Então aquilo ali funciona, eles cooperam entre si, porque eles se sentem um povo ali de se ajudar, de se cooperar mutuamente. Agora você quer, às vezes, juntar vários povos num mesmo país ali, que nem mesmo tem uma nação ali com identidade própria, às vezes são vários povos diferentes, etnicamente distintos, e aí você quer juntar todo mundo ali, quer implantar um socialismo, né, ali naquela sociedade toda diversa, às vezes que nem se dialoga ali entre si, ali tem às vezes muitos conflitos internos, isso não funciona, entendeu? Então aí você pega porque o socialismo não deu certo na maioria, em praticamente país nenhum. Pega a Coreia do Norte, você pode falar Cuba e tal, não foi muito para frente, você entendeu? Senão os Estados Unidos, que era o exemplo de desenvolvimento, prosperidade, tinha sido os Estados Unidos tão socialistas. Os Estados Unidos, que é o país que mais prosperou no mundo, é capitalista. Então eu falo isso mesmo, com todas as letras, com todas as... rasgo o verbo mesmo, porque a Coreia do Norte é o exemplo socialismo, não é um país falido. Aí você pega a China, mas a China é comunista, é o Partido Comunista Chinês, é o partido único. Não, a China é uma economia de mercado hoje, entendeu? Ela só prosperou porque Deng Xiaoping, eles saíram daquele sistema falido do Mao Tse Tung, a revolução cultural que só levou para trás. Nós temos também um mapa mental, um videozinho explicando isso aqui no nosso canal. Você entendeu? Sobre a história da China. Então, quem tem propriedade para falar, fala que aquilo ali não funciona. Não funcionou na China, só funcionou com a economia de mercado. E o que funcionou, entre aspas, de comunismo foi o totalitarismo do Partido Único Chinês. Ou seja, você limitou, você tirou a liberdade de expressão, de ter uma oposição na China, porque o Partido Comunista Chinês tomou conta ali e se instalou faz mais de 50 anos, desde 1949, o mesmo governo, que é do Partido Comunista Chinês. Então,
você vê o comunismo antidemocrático e na via política, na via cultural também ele tenta se implantar de uma forma, né, muitas vezes não, pela via armada. Então eles defendem ali como se diz ali, eles defendem muito ali aquela questão de direitos humanos e tal, e coisa e tal, mas na hora que é pra tomar o poder, eles usam armas, eles perseguem a oposição, eles matam, assassinam, torturam, como aconteceu com Nelson Mandela. Então, a verdade que não contada sobre Nelson Mandela, se você pegar a história dele, parece que ele é um bonitinho, Nobel da Paz, mas eles faziam isso, entendeu? Perseguiam, matavam os opositores. Aí você pega aí Che Guevara. Então eu não entendo como que muitas vezes dentro da igreja, bispos, padres defendem esses caras, Che Guevara, Fidel Castro, não tem base. Agora pega aí Nicolás Maduro na Venezuela, né, a questão do chavismo ali. Então assim, eu tirei esse exemplo aqui pra falar, porque eu não tô defendendo o marxismo que não, entendeu? Uma hora eu ainda vou fazer aqui no canal uma série filosófica, sociológica, pra falar disso, porque muitas vezes é uma mentira que é contada, entendeu? Sobre uma farsa socialista comunista. Também não estou aqui fazendo propaganda política ou propaganda para o capitalismo, não, mas eu estou falando que economicamente o socialismo não deu certo. E ele tenta se propagar pela via cultural. Tem um documentário lá no site também, Eles Estão Entre Nós, que fala disso aí, lá das ideias de Antônio Gramsci, que uma hora a gente vai falar mais a respeito disso aqui. Eu tirei esse tempinho, porque eu achei um tema relevante pra gente comentar aqui, beleza? Bom, vamos seguir, porque nós estamos falando de concurso, mas a gente tem que falar também de conhecimento liberta. A gente aprende, a gente entende a realidade que nos cerca, beleza? E esse é o papel da geografia. Vamos seguir então aí. Bom, disparidades na saúde agora, né? Então vamos lá. Esse também é um aspecto da desigualdade social, as disparidades na saúde, né? O acesso desigual a cuidados de saúde de alta qualidade frequentemente resulta em variações nos resultados de saúde. Receber atenção médica e tratamentos adequados pode oferecer desafios para comunidades marginalizadas. Bom, então é isso também, né? Também é uma forma de desigualdade, né? A gente entender que... Bom, seguindo aí então, o acesso desigual a cuidados de saúde de alta qualidade frequentemente resulta em variações nos resultados, né? Então, receber atenção médica e tratamentos adequados pode oferecer desafios para comunidades marginalizadas. Então, isso aí também está relacionado com a questão também de desigualdade, né? Você vê que... Aí, é claro, entra também um pouco a questão do capital, né? Às vezes tem políticas públicas que não funcionam, né? E às vezes acaba que quem tem maior acesso a recursos financeiros consegue ter uma saúde, né, melhor. E aí você precisa também, lógico, de um SUS, que é importante também ter políticas públicas. Eu comentei no último vídeo falando do socialismo como sistema político econômico, mas é claro que nós também temos desafios a se enfrentar no capitalismo. Não estou aqui passando pano para um sistema político econômico e metendo pau no outro. Eu estou querendo dizer que o socialismo tem ideias boas também. Eu só não concordo com o socialismo marxista, que é a força, né? Se determina o sistema de luta de classes e vamos quebrar o pau aí, vamos tomar o poder à força. Eu acho que existem políticas públicas importantes e ideias socialistas boas também. Mas é lógico que também eu quero dizer aqui também que a gente precisa também de um sistema financeiro que muitas vezes se usa de meios também que o capitalismo pode também dar certo, pode ser bem sucedido, entendeu? Então, eu estou querendo dizer aqui que ao mesmo tempo que pode existir, né, eu falo aqui, né, um sistema de saúde privado, tal, para quem tem acesso a recursos financeiros, também deve existir políticas públicas para quem não tem esse acesso. E que essas políticas também sejam de qualidade, não sejam também sucateadas, né? Bom, vamos seguir aí. Então, aí nós temos aí um gráfico, né, de barras que
que temos aí na legenda, né? Percentual da população com sistema de saúde privado, público e sem, né, sem nenhum, né? Nem público nem privado. Então, aí nós temos que, né, os brancos que não são hispânicos, tá? Aí não hispânico quer dizer não latinos, tá? São aí esse que tem mais acesso ao sistema privado, tá? O público já entra aí negros ou pretos, sei lá, e também asiáticos têm bastante acesso ao sistema privado, tá? Asiáticos e brancos. Negros tem, mas, né, fica só na frente aí dos hispânicos ou qualquer raça, tá? Latinos. E aí nós vemos que quem tem mais acesso ao sistema público são negros e qualquer raça, hispânicos. E quem não tem acesso a nada, que tá sem seguro, né? Sem nenhum seguro de saúde, né? Sem um plano de saúde, são os negros, tá? São os que, desculpa, falei errado, os hispânicos, tá? Ou qualquer raça, tá? Qualquer outra raça. Bom, vamos conseguir então aí. Segregação ocupacional. A segregação ocupacional ocorre quando determinados grupos de pessoas predominam em determinadas profissões e setores, resultando em representação e oportunidades desiguais. As disparidades salariais entre homens e mulheres e as diferenças nos postos de trabalho podem ser afetadas por essa situação. Aí entra também, né, essa questão aí de determinados grupos e profissões, né, que acabam dando essas disparidades. Por exemplo, em gênero, né, masculino e feminino, homens e mulheres, que pode afetar aí a renda, né, ou a oportunidade, às vezes, de uma promoção e etc. Tá? Bom, desigualdade racial e étnica. A discriminação racial ou étnica pode resultar em tratamento e oportunidades iguais, o que pode ter impacto em áreas como educação, trabalho, justiça criminal e habitação, né? Aí entra aí nessa questão, né, negros, asiáticos, né, indígenas, estou dando exemplo aí, né, brancos. Quem tem uma renda salarial maior? Brancos, negros ou asiáticos, enfim. Então, entra essa questão de desigualdade racial e étnica. E eu não vou entrar aqui num assunto polêmico também, eu já falei de socialismo e capitalismo, é um pouco polêmico, mas pode desagradar muitas pessoas, mas é lógico, a gente também não está aqui para agradar ninguém. Mas tem também essa questão racial e étnica, né? Você pega aí, exemplo, as cotas raciais, né, nas universidades, nos serviços públicos, etc., no concurso. Tem negros que são contra, entendeu? Você conversa com, às vezes, algum aluno, leva esse debate na sala de aula e fala, professor, eu acho que isso aí acaba desmerecendo a gente, que às vezes tem potencial para passar sem precisar, ou seja, na ampla concorrência, sem precisar de uma cota. Eu acho bobeira. Tem negros que falam isso, entendeu? Bom, eu não vou entrar nesse mérito aqui e ficar falando nessa questão, mas... Então, esse é um assunto que pode ser discutido também, né? É claro que a gente, com o histórico de escravidão no país, é lógico, a gente tem, sim, que os negros, historicamente, passaram aí por uma situação, né, difícil em termos aí, né, de colonialismo, né? E até ainda hoje temos o neocolonialismo. Mas a gente tem que entender que hoje há muitos avanços já aconteceram e hoje os negros ocupam muitos espaços. Eu diria aí que em qualquer esfera aí, econômica ou política, você pega aí, né, no judiciário, você pega aí no executivo, geógrafos, pega aí o Milton Santos, que era um geógrafo, um grande expoente aí da geografia negro, né? No futebol, Pelé, você pega aí no Brasil, né? Você pega, vamos dar outro exemplo aí, né? O Joaquim Barbosa no judiciário, né? Aí você pega mais um exemplo aí também do Milton Nascimento na música, né? Então Machado de Assis, enfim, tem uma série, né? Na literatura, então tem uma série hoje de pessoas que, digamos, aí deu uma volta por cima, né, e conquistou seu espaço, né, seu lugar ao sol e tal. Bom,
acesso à comunidade básica. É questão, né? Às vezes ter acesso à água potável ali, encanada, saneamento básico, moradia adequada, né? E sistema de transporte. Pra você ver, às vezes, em muitos lugares o pessoal tem que ir lá pegar água num poço artesiano, em algum outro lugar, né? Então aí tem até uma chargezinha ali, né? Tá um grupinho ali, né? Conversando, falando que eles estão muito ocupados para discutir a questão da água, né? E às vezes é isso mesmo. O pessoal tá tão ali tão ocupado nessas tarefas que não param para discutir, né? E levar essas questões aí, né? De saneamento básico, acesso à água potável e tal, que é uma forma de desigualdade também, né? Bom, vamos lá. Disparidades na justiça criminal. Preconceitos e tratamentos igual podem resultar em representação desproporcional de membros de comunidades distintas no sistema de justiça criminal. Aí eu também não estou aqui para defender todas aquelas questões de direitos humanos não, tá, pessoal? Eu tenho também minhas críticas, mas é claro que a gente sabe que existem... Aí, ó, tem uma charge aí, atrás das grades. Grupos não violentos, tá? Que foram pegos às vezes com droga ou usuários, aí, por exemplo, né? Que não sejam violentos, mas que estavam ali com uma posse às vezes de droga, né? E estão atrás das grades. E ali mostra ali o Goldman Sachs, né? Um grupo às vezes ali de especuladores, que pode ter cometido um crime, por exemplo, esse das Americanas, um rombo lá de 20, eu não sei, 40 milhões, eu acho, lá acho que foram milhões, né? Não sei se é milhões ou bilhões, acho que foram milhões. Que praticamente levou as ações da Americanas a afundar, isso aí foi um crime. Mas será que essas pessoas aí, grandes especuladores com muito dinheiro, com muito capital, aí será que elas vão presas realmente? No Brasil não vão, a gente sabe que não vão. Olha aí o desmonte da Lava Jato, quantas pessoas que foram absolvidas aí pelo judiciário do Brasil, que é uma vergonha, né? Sistema judiciário, você pega aí que existe um grande ativismo no judiciário do Brasil e realmente não funciona a lei para quem tem poder político e econômico. Funciona geralmente para aqueles menos favorecidos, aí a lei é aplicada. E aí tem outra imagem aí também, né, da balancinha ali, né, a Estátua da Liberdade, e a balança tá pesando mais para um lado, enfim. Aí mostra também essa questão aí do branco e do negro também, né, então tem isso também acontece, né, a gente não vai negar aqui também, tá? Bom, 8, poder político, esse aí não podia ficar de fora na questão da desigualdade, né, o poder político, ele é uma forma também que muitas vezes se impõe violentamente em relação àqueles menos favorecidos, né? Então a gente precisa também falar da questão política. Porque quem está na política tem mais influência em decidir certas coisas do que quem está fora, né? Tem até uma frase de Aristóteles, que é atribuída a Aristóteles, que eu saiba, né? Olha, passou uma moto barulhenta aqui, peraí. Você pode não concordar ou gostar de fazer política, mas vai ser governado por aqueles que gostam, isso é verdade. O cara fala, não gosto de política não, tô fora disso aí. Você tá fora, mas tá dentro, meu amigo, porque não tem como você ficar fora, cara. Na hora que eles tomam uma decisão ruim, você afeta a questão de quantos anos você vai aposentar, tô dando exemplo, tá? Na questão de previdência. Mas aí eles determinam alguma questão em relação ao preço da gasolina, dando exemplo, né? E sobe a gasolina, isso afeta a cadeia logística toda de qualquer produto que precisa aí de transporte, né? Ainda mais no Brasil, que é um país aí baseado no sistema rodoviário, as ferrovias não funcionam muito bem também, a hidrovia também não. Enfim, você pode não querer estar na política, mas você é afetado por todas as decisões políticas nacionais ou internacionais, ou supranacionais. Porque, olha o dólar. A economia gira em torno do dólar. Você vai falar que gira em torno do yuan chinês? Não, renminbi, né? Mas não gira em torno do dólar americano. Então, enfim,
Então as crises, 2008, 1928, então quer dizer, as crises que, aí depois vem o Bitcoin, enfim, né, depois da crise de 2008 e tal, mas as crises, elas vão afetar a moeda estatal. E aí, uma vez o dólar alto aqui no Brasil, afeta uma série de mercados aí, tá? Então não tem como a gente ficar de fora da discussão política. E mesmo quem fica de fora acaba reclamando, fazendo reclamações que são políticas. Ah, mas isso aí e tal, né? Fica ali lamuriando e tal e acaba fazendo política da forma pior, né? Que é ficar reclamando das coisas que não adianta nada. Então, eu não tô querendo dizer aqui que agora você tem que pegar e entrar como vereador, mas não é, ou da sua cidade, ou se candidatar, mas você tem que estar a par das decisões políticas e conversar com os amigos, com os parentes. É claro, não brigar, né? Porque a gente tem uma grande polarização aí, né? Principalmente nos últimos anos aí, bolsonarismo e lulopetismo. Mas não é polarizar e brigar com seu pai, com seu irmão e tal, mas é discutir, né? De uma forma sadia, tá? Bom, aí tem uma chargezinha aí, né? Diz que o cara lendo o jornal, né? Ó, diz aqui que 40% da nossa riqueza desapareceu. Então a casa do cara já tá desmoronando aí no penhasco. Então é mais ou menos por aí, né? Bom, vamos lá. Desigualdade de gênero, tá? A discriminação com base de gênero de uma pessoa pode resultar em diferença na remuneração, a gente já falou um pouquinho disso, né? Às vezes um homem ganha melhor que a mulher, né? Em muitos casos, isso aí existem dados estatísticos que comprovam isso, eu não estou falando um achismo aqui, tá? Questão de carreiras, representação de cargos de liderança, tem um efeito sobre problemas como a violência doméstica também e tarefas de cuidado não remuneradas. Aí você pega, né? Às vezes uma mulher que às vezes em casa, cuida da casa, às vezes ela não tem uma remuneração, né? Ela faz aquilo mais por amor ali à família e às vezes o marido também às vezes não valoriza, enfim, às vezes a mulher às vezes fica ali meio que excluída ali do acesso a bens, né? Por conta de não ter uma renda. Aí fala, mas o marido põe comida dentro de casa e tal, mas, né? A gente tem que entender, né, várias questões aí da mulher, né, que na sociedade às vezes ela tem um papel, não é porque ela é mãe que ela tem que ficar excluída do resto tudo, né, porque ela assumiu a questão materna que ela tem que ficar de fora da sociedade, né. Bom, mobilidade social, né, essa mobilidade, nós estamos falando da questão de poder se ascender, né, de subir, ou seja, a injustiça social pode impedir que pessoas de meios desfavorecidos subam na escala socioeconômica, o que torna desafiador para elas mudar sua situação. Então, às vezes a pessoa já está desfavorecida, tem um emprego mal remunerado, não consegue estudar, não consegue conseguir um emprego melhor ou empreender em uma coisa que vai fazer ela conseguir ascender socialmente, né? Ela ter uma remuneração melhor, tá num emprego melhor, enfim. Também tem isso também, né? Também isso acontece. Bom, então algumas formas aí de enfrentamento dessa desigualdade, tá? Então, essa solução, né, ela é multidimensional, ela envolve reformas institucionais, sociais, individuais. Então, são algumas recomendações, tá? Para superar essas desigualdades socioeconômicas. Reforma educacional, políticas de renda e trabalho, acesso à saúde, iniciativas à habitação acessíveis, né? Então, claro, nós temos... Então, assim, eu faço críticas ao sistema socialista, mas é lógico, a gente também tem que reconhecer que durante alguns anos, né, que nós tivemos aí no nosso país políticas, sim, de moradia, de acesso, como Minha Casa Minha Vida, que foram políticas boas também. É claro, tiver também casas populares que a qualidade das casas é muito ruim, né? Mas ajudou muita gente, não vamos negar isso também, né? Reforma na justiça criminal, né? Que principalmente aí, né? No Brasil aí precisa também, né? Porque existem muitas injustiças, né? Programas de equidade, raça e gênero, rede de segurança social, desenvolvimento da primeira infância, engajamento e empoderamento das comunidades, advocacia política, coleta e análise de dados, cooperação global. Então, como também uma forma aí de enfrentamento, né, governo, sociedade civil,
corporações e indivíduos devem trabalhar juntos, continuamente, para enfrentar a desigualdade na sociedade. Abordar as causas subjacentes à desigualdade é crucial, assim como implementar políticas e programas que apoiam oportunidades e resultados justos para todos. Tá?